Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A fé, a esperança e a caridade de Bispoeta. A fé, a esperança e a caridade, tríade teologal da lembrança paulina para a sociedade. A fé representa a crença, necessita ser racional, pois o crer passional pode causar desavença. Esperança nunca morre, verga, entorta, mas não quebra. Quando vem a vitória, celebra, a fé se torna mais forte. Ah, mas a caridade das três será a excelente, pois irmana toda a gente e conduz a humanidade. Caridade e amor se fundem, análogas à filantropia, a doação que anuncia, esperança e fé se confundem. Paulo de Tarso legou as virtudes teologais para não esquecermos jamais a pessoa que muito amou. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, convido você a assistir esse vídeo até o final, sem colocar na velocidade 1.2, não vale. E nem na velocidade 1.5 ou 2.0, não vale. Tem que ser na velocidade normal, porque esse é um recurso que já existe disponível no WhatsApp, para as pessoas que estão aceleradas, que necessitam multiplicar as 24 horas em 48, não precisa. Aproveitem bem esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, toquem no sininho e ao final coloquem suas observações. Não na velocidade 1.2, na velocidade 1.0, tudo bem? Combinado? Perfeito, vamos em frente. Vamos à última parte referente à fonética e fonologia. É a 17ª parte. Fechamos com essa aula de hoje o nosso módulo, nossas teleaulas referente à fonética e fonologia. Vamos tratar hoje do hiato. Hiato é aquele encontro de duas vogais, como Saara, como Mooca, como Vô, tudo bem? São duas vogais que são pronunciadas separadamente. Agora vamos ver dentro da fonologia como é tratado o hiato. O hiato de vogais tônicas torna-se desagradável, principalmente quando formado pela sucessão de palavras. Eu, particularmente, não vi nenhum som desagradável, mas vamos ver o que vocês acham. Hoje há aula. Deu algum som desagradável? Hoje há aula. Algum som desagradável? Não. Cacofonia ou cacófato. Caco é tudo que é feio. Fonia é de som, então cacofonia ou cacófato. Cacófato é um som desagradável, é um som que não é eufônico. O contrário de cacofonia é eufonia, tudo bem? Só para que isso fique bem claro. É o encontro de sílabas de duas ou mais palavras que forma um novo termo de sentido inconveniente ou ridículo em relação ao contexto. Vamos ver esse exemplo de Camilo Castelo Branco. Veja que nós estamos pegando um escritor português clássico. Aliás, na verdade quem conseguiu esse fragmento foi o Bechara. Ora, veja como ela está estendendo as mãozinhas inexperientes para a chama das velas. Onde está o cacófato? Pelos padrões antigos, como ela. Se nós falarmos só esse fragmento, como ela, nós vamos pensar numa outra palavra que não interessa para nós aqui no contexto. Mas quando eu li a primeira vez, vocês perceberam isso ou não? Perceberam? Olha, ora veja como ela está estendendo as mãozinhas inexperientes para a chama das velas. Talvez pela velocidade da fala, acabe como ela, acabe passando com outra palavra que não é o nosso intuito. Para mim passou, não percebi. Não percebeu? Não. Por causa da velocidade que eu fiz da leitura. Tá. Vamos ver aqui. Herói da nação. Algum problema? Da nação.
da nação. Nosso hino. Nosso hino, nosso hino, nosso hino. Não vi nenhum problema. Bocadela, sim. Bocadela, bocadela. Nunca que estude. Nunca que estude. Nunca que estuda. Não vi nenhum som desagradável. Nunca que, caque. Quero voltar. Nosso hino seria. Suíno. Ah, tem razão, Elide. Muito bem, muito bem. Nosso hino. Tem razão, Elide. Tem razão. Mas você viu, é só se a gente quiser pensar na bobagem, que aí a bobagem vem. Bom, vamos ver. Deve-se evitar, tanto quanto possível, que uma palavra comece pela mesma sílaba com que a anterior acabe. Torre redonda, por razão, por respeito, pouca cautela, nunca casavam, ignora-se, se trata disso. Aqui tem muito se. Aqui realmente ficou chato até de pronunciar. Ignora-se, se trata disso. Existem formas de falar de uma outra forma, eu brinco com a Elide, que é uma forma elidiana de dizer a mesma coisa, ou seja, buscar uma alternativa para evitar essa composição, assim, ignora-se, se trata disso. Dá para falar isso de outra forma. Cuidado maior, a, deceter, se, a junção, lembra a palavra pouco delicada, olha só como ele é sutil, o Bechara, palavra pouco delicada. O Tijuca ganhou, o jogador marca gol, tão comuns na imprensa falada e escrita. Algum problema, Elide? Não? Você está pensando? Se você está pensando e não conseguiu, é porque sua mente é boa, Elide. Ótimo, não é para ver mesmo isso aqui não. Bom, o que eu poderia... Não, eu não vou acrescentar agora, eu vou acrescentar só no final. Eu vou tomar minha água. Lembrando que o professor Bispoeta é revisor de textos literários, revisa livros, TCCs, todos os documentos necessários ele consegue revisar. As dissertações de mestrado, de doutorado. Eu digo isso sempre porque eu já fiz realmente uma revisão de mestrado para uma aluna lá do Recife e ela conseguiu o conceito máximo, nota máxima, logicamente o mérito é todo dela. Eu simplesmente fiz alguns ajustes, mas ela conseguiu nota máxima, graças a Deus. Ela ficou muito feliz. E eu também fiquei, porque, poxa vida, é sempre uma alegria saber que as nossas revisões fazem algum sucesso. Bem, prosseguindo aqui, eu falei que só no final que eu vou falar os detalhes. A leitura do texto em voz alta, antes de sua divulgação, surpreenderá muitos casos de cacófatos. E aqui, eu quero só voltar nessa palavra surpreenderá. É muito, pela velocidade da nossa fala, nós vamos falar surpreenderá, como se fosse um E só. E o que nós fizemos? Fizemos um hiato. Na verdade, não fizemos um hiato, nós fizemos uma crase. O hiato é o encontro das duas, do E mais E, que aí fica um hiato. Aqui, surpreenderá. Mas como nós falamos muito rápido agora, com essa velocidade 1.5, então mais rápido ainda, nós acabamos fazendo uma crase. Surpreenderá. Perceberam o que significa a crase? É o encontro de duas vogais que nós acabamos suprimindo uma delas e aí acaba ficando surpreenderá. Tudo bem? Isso é muito comum na poesia também, tá? Nos poemas, os poetas costumam usar muito essa questão da crase para a contagem das sílabas poéticas. Vou repetir. A leitura do texto em voz alta, antes de sua divulgação, surpreenderá muitos casos de cacófatos. É oportuna a lição de Said Ali. Repara-se hoje, com certo exagero, na cacofonia resultante da junção da sílaba terminal de um vocábulo com a palavra ou parte da palavra imediata. Não se liga, entretanto, maior importância à cacofonia quando esta se acha dentro de um mesmo vocábulo.
sendo formada por algumas das suas sílabas componentes. O mal, com L, mal, o mal aqui é irremediável, pois que expressões não se dispensam nem se substituem. Muitas vezes parece a cacofonia menos ridícula do que a vontade de percebê-la. O estudante evite sempre que puder semelhantes combinações de palavras, assim como quaisquer outras de onde possam nascer uns longes de cacofonia, e não se preocupe com descobri-los nos outros. Nossa, aqui é um puxão de orelha do Said Ali, hein? É um puxão de orelha para todos nós. Porque vejam só, Camões, lá no século XV, escreveu: alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Nós vamos dizer o quê? Que Luís Vaz de Camões cometeu uma cacofonia num dos poemas mais brilhantes, mais bonitos da língua portuguesa, que é Alma minha, gentil que te partiste, que ele chorava a perda de sua amada, ou a distância de sua amada. Vejam bem, alma minha, você percebe alguma diferença, algum problema aqui, Elide? Não. Poderiam os mais apressados, os mais, digamos, puristas, dizerem alma minha, maminha, maminha, que existe aqui uma menção a um tipo de carne, a um tipo de corte de carne, para não falar outra coisa, que na época não existia. Quando Camões compôs essa maravilha, não existia ainda esse corte de carne. E ele também não se preocupou com isso. Ele pensou só em chorar a partida da amada dele. Ele compôs esse soneto quando ele estava exilado. Então vejam só, a preocupação dele não era, mas tem um cacófato aqui, nem existia isso, nem se falava em cacófato no século XV. Tudo isso eu estou dizendo para mostrar o quê? Que, conforme os amigos linguistas muito bem apontam, a língua está sempre evoluindo, está sempre em evolução, sempre se transformando. E eu sou obrigado a concordar com eles, e quem não concordar vai ficar falando como se estivesse ainda no século XIX, no século XX. E nós estamos no século XXI. Portanto, uma linguagem adequada ao século XXI precisa conter os elementos do século XXI que as pessoas entendam. Senão nós não vamos conseguir nos fazer entender. Por isso que eu digo e sempre vou reforçar, é tudo uma questão de escolha. Podemos usar uma linguagem parecida com aquela usada no final do século XIX, início do século XX? Podemos. Mas como será que as pessoas vão olhar para nós se nós começarmos a falar vós sois encantador, Elide? Ela vai até gostar do meu vós sois, mas pode ser que ela me estranhe, que ela fique me olhando, mas ele foi trazido pela máquina do tempo para os dias atuais e está falando vós sois. Vós é uma pessoa que pouco se emprega, nós vamos ver muito pouco, só na literatura. E por que nós apresentamos essas questões nas aulas de língua portuguesa, de português padrão? Para que todos possam saber que um dia ela já foi usada, mas que ela já não é mais desse século, não é mais do século XXI. Tudo bem? Bem, então chegamos ao final de mais desse módulo, encerramos o módulo de fonética e fonologia. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.